Audiolivro Os Ungidos, Profetas e Reis na linguagem de hoje. Capítulo 32. Manassés e Josias, o pior e o melhor. O reino de Judá entrou em decadência mais uma vez durante o terrível reinado de Manassés. O paganismo voltou com força e muitos foram levados à idolatria. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Segundo Crônicas 33, versículo 9. Graves males brotaram e se desenvolveram: a tirania, a opressão, o ódio a tudo o que era bom. A justiça foi pervertida e a violência prevaleceu. No entanto, as experiências difíceis pelas quais Judá tinha passado em segurança durante o reinado de Ezequias desenvolveram em muitos uma força de caráter que agora servia como barreira contra a iniquidade. Eles falavam em favor da verdade e, com isso, despertaram a ira de Manassés, que procurou silenciar toda voz de desaprovação. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado a outro, segundo Reis 21, versículo 16. Um dos primeiros a cair foi Isaías, que trabalhou por mais de meio século como mensageiro escolhido por Jeová. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Hebreus 11, versículos 36 e 37. Alguns dos que sofreram perseguição durante o reinado de Manassés traziam mensagens especiais de reprovação enviadas por Deus. Os profetas declararam que o rei de Judá agiu pior do que os que o antecederam, segundo Reis 21, versículo 11. Por causa disso, os habitantes do reino deveriam ser levados como escravos para a Babilônia, para ali serem despojados e saqueados por todos os seus adversários. Versículo 14. Mas aqueles que, mesmo em terra estrangeira, colocassem sua confiança inteiramente no Senhor, encontrariam um refúgio seguro. Fielmente os profetas falaram a Manassés e a seu povo, mas a Judá apostatada não quis dar ouvidos. Como um exemplo do que aconteceria ao povo se continuasse rebelde, o Senhor permitiu que o rei fosse capturado pelos soldados assírios, que prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Segundo Crônicas 33, versículo 11. Essa desgraça fez com que o rei caísse em si. O rei humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. O Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Versículos 12 e 13. Mas esse arrependimento aconteceu tarde demais para salvar o reino da influência de anos de idolatria. Entre os que foram influenciados para o mal de tal forma que não havia mais possibilidade de recuperação estava o próprio filho de Manassés, que assumiu o trono com a idade de 22 anos. O rei Amon imitou o seu pai em tudo, abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor, segundo Reis 21, versículos 21 e 22. O ímpio rei não recebeu permissão para reinar por muito tempo. 2 anos depois de assumir o trono, ele foi morto no palácio por seus próprios servos, e o povo proclamou seu filho Josias rei em seu lugar, segundo Crônicas 33, versículo 25. Josias decide ser fiel. Quando Josias assumiu o trono, no qual reinaria por 31 anos, surgiu no coração dos fiéis a esperança de que a decadência do reino pararia ali. O novo rei, embora estivesse apenas com 8 anos de idade, fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, segundo Reis 22, versículo 2. Advertido pelos erros das gerações passadas, Josias escolheu fazer o que era certo. Sua obediência permitiu que Deus o usasse como um vaso de honra. Quando Josias começou a reinar, e mesmo muitos anos antes disso, os sinceros de coração se perguntavam se as promessas de Deus a Israel ainda poderiam se cumprir.
A apostasia dos séculos anteriores tinha aumentado. 10 tribos tinham sido espalhadas entre os pagãos. Apenas as 10 tribos de Judá e Benjamim permaneceram e pareciam estar à beira da ruína nacional e moral. Os profetas tinham começado a profetizar a destruição de sua bela cidade, onde se encontrava o templo construído por Salomão. Estaria Deus prestes a desistir de seu plano de libertar os que nele confiavam? Os que permaneciam fiéis a Deus podiam esperar por dias melhores? Abacuque também se expressou com perguntas cheias de ansiedade. Até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Abacuque 1, versículos 2 a 4. Deus respondeu às perguntas de seus filhos leais. Por meio de seu profeta, ele revelou sua decisão de punir a nação que tinha se voltado para servir aos deuses pagãos. Enquanto alguns ainda estivessem se perguntando com relação ao futuro, ele permitiria que os caldeus invadissem a terra de Judá para executar o juízo divino. Os príncipes de Judá e os que se destacavam entre o povo seriam levados como escravos para a Babilônia. As cidades e vilas da Judéia, as vilas e os campos cultivados seriam devastados. O profeta se submete ao Senhor. Senhor, tu não és desde a eternidade? Abacuque exclamou: Meu Deus, meu santo! Então, pela fé, o profeta se apegou às preciosas promessas que revelam o amor de Deus por seus filhos e acrescentou: Tu não morrerás, Israel. Versículo 12. Com essa declaração de fé, ele deixou o caso de cada israelita fiel nas mãos de um Deus de amor e misericórdia. Essa não foi a única experiência em que Abacuque teve que exercer forte fé. Em certa ocasião, ele disse: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá. Bondosamente, o Senhor respondeu: Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Abacuque 2, versículos 1 a 4. A fé preservará o povo de Deus hoje. A fé que fortaleceu Abacuque naqueles dias de provação é a mesma fé que preserva o povo de Deus hoje. Sob as piores circunstâncias, o cristão fiel pode manter firme a sua confiança na fonte de toda luz e poder. Pela fé em Deus, pode renovar sua coragem. O justo viverá por sua fidelidade. Versículo 4. O Senhor fará muito mais que atender às mais altas expectativas dos que nele depositam sua confiança. Ele dará sabedoria de acordo com as suas necessidades. Devemos cultivar a fé que se apega às promessas de Deus e espera pela libertação no tempo e do jeito que ele escolher. A palavra infalível da profecia se cumprirá por completo com o glorioso advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O tempo de espera pode parecer longo, e muitas pessoas em quem confiamos podem cair ao longo do caminho, mas, assim como o profeta que procurou animar Judá no período de apostasia, podemos dizer: o Senhor está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Abacuque 2, versículo 20. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim
Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, soberano, é a minha força. Abacuque 3, versículos 17 a 19. Abacuque não foi a única pessoa que recebeu de Deus uma mensagem de esperança e vitória futura, bem como de juízo presente. Durante o reinado de Josias, a palavra do Senhor também veio a Sofonias, contando sobre os resultados de continuar na apostasia e chamando a atenção para a gloriosa esperança no futuro. Suas profecias de juízo sobre Judá se aplicam com igual força aos juízos que cairão sobre um mundo rebelde por ocasião da segunda vinda de Cristo. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Sofonias 1, versículos 14 a 16. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Versículo 18. Busquem o Senhor, todos vocês humildes do país, vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Sofonias 2, versículo 3. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sofonias 3, versículos 16 e 17. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.